Quando aparece esse padrão aqui, ele também acende um sinal de alerta. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço aqui onde debatemos o que aconteceu de mais importante no mercado, o impacto nos ativos e nossa expectativa sempre em relação ao que pode acontecer. E lembrete que continua à disposição de vocês gratuitamente, é só procurar aqui onde é que está o QR Code na tela ou aqui na descrição também tem o link para acessar o livro digital do Aposentado Rico. Está disponível para vocês. Então, quem não baixou ainda, corre lá que ainda é possível fazê-lo. Muito bem. E essa semana, né, mais uma máxima no nosso principal índice. O índice Bovespa continua oferecendo máximas em cima de máximas. Quando a gente computa a entrada de capital estrangeiro, verificamos que permanecemos ainda com uma entrada muito robusta. Só para vocês terem uma ideia, neste dia aqui foram 2 bilhões num único dia, somando-se aos outros 30 bilhões que já entraram, nós temos 32 bilhões de entrada de capital externo na Bolsa, sendo que ano passado todo foi 24 bilhões. Então, só por esse dado, vocês conseguem entender a magnitude desse movimento. É um movimento exclusivo do Brasil? O Brasil está uma maravilha, é a bola da vez agora? Não. É um movimento praticamente em todos os mercados emergentes, e o Brasil é um mercado emergente, e quando falamos de posicionamento, ou seja, de atratividade em relação a esses investidores, o Brasil está muito bem posicionado por ter ainda instituições fortes, ter uma bolsa regulada, ter uma bolsa até com uma certa liquidez, né, que é muito, muito providencial para esse dinheiro que ele flui muito rápido entre mercados. Então, o Brasil ele é sempre um país atrativo quando nota-se esse fluxo, né, essa migração, especialmente vinda dos Estados Unidos para muitos países emergentes. Foram mais de 120 bilhões que migraram para países emergentes e nós abocanhamos aí praticamente 25% desse valor. Então, esse é um fato muito positivo. Mas o Brasil tem fundamento para sustentar isso? Aqui é que pode estar a armadilha do trocadilho do título, né? Porque tem alguns detalhes que eu queria chamar a atenção de vocês. Há 2 sextas-feiras atrás, eu já comentava dos principais guidance para dar sustentabilidade para uma bolsa em alta e possivelmente atingir aqueles 200 mil pontos que brincávamos aí no início do ano, que era aquela previsão lá de 2008. Né? Claro, previsão nominal. Mas o primeiro deles era fluxo, então está plenamente atendido, como vocês podem identificar aqui, né? Tem um fluxo muito, muito robusto de capital estrangeiro, dando sustentabilidade para esse movimento. O segundo é a competição com a NTN-B, né? A taxa de juros, PCA+, com a expectativa de início de queda, nós temos um segundo guidance que pode ser disparado, e o terceiro é a partir do momento que começamos a receber o resultado trimestral das empresas, e esse resultado que é acima, ou seja, mesmo com um cenário desafiador de uma taxa de juros escorchante no mercado brasileiro de 15% ao ano, as nossas empresas entregarem performance acima do esperado. Então nós entendemos que esse mercado é muito resiliente, as nossas empresas são muito boas nesse sentido, e passam a ser atrativas para receber o interesse dos investidores. Então imagina, fluxo, taxa de juros mais baixa, entrega de resultado. Os 3 somados dão a sustentação. Qual é o problema? Onde é que está a armadilha aqui? Até esse momento, nesse rally que a gente está enxergando desde o final do ano passado, até praticamente todo mês de janeiro e agora fevereiro, entramos ainda marcando máxima, ele se deu por uma única razão, que é a entrada de capital estrangeiro. Onde está a armadilha? Está na volatilidade, está na velocidade que esse dinheiro pode entrar e sair do país. Significa que eles vão tirar o dinheiro amanhã? Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que eles podem fazê-lo. E a partir do momento que haja uma decisão, haja um outro holofote, um outro olhar para outro tipo de investimento, outro mercado, esse dinheiro sai efetivamente de forma muito rápida
e aí é que nem puxar a escada e o pintor está lá em cima na parede e vem com tudo abaixo, né? Então aqui estamos diante de uma possível pequena armadilha para ficarmos atentos. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês eu gosto muito de observar o índice de força relativa. Eu já mostrei esse dado aqui para vocês também. E quando aparece esse padrão aqui, ele também acende um sinal de alerta, que é a famosa divergência de alta. Nós temos novos topos nos preços e não temos novos topos no índice de força. Então a gente tem os preços ainda subindo, mas o índice de força relativa vem caindo. Isso aqui é um sinal de alerta. Ah, significa que a bolsa vai cair? Não, de novo, significa que acende uma luz amarela. Então, aqui é um ponto de atenção bastante importante para entendermos se a bolsa já pode ter subido o suficiente ou não, né? Então, isso é uma pergunta muito recorrente aqui dos investidores. Ah, será que já não subiu demais? Será que não tem que esperar uma queda para entrar? Ou seja, tem N tipos de estratégias, né? Desde a estratégia mais curta, de entradas e saídas rápidas, até posicionamentos mais longos, ligados à alocação dentro da composição patrimonial, onde você opera com pesos, né? Tem X% em renda variável, e a partir do momento que esse patamar ultrapassa esse percentual, você pode fazer um ajuste de carteira e assim por diante. Você pode entrar de forma protegida com estruturas, utilizando mercado de derivativos, que é algo que nós aqui especificamente recomendamos demais a fazer. Hoje, praticamente, boa parte das nossas alocações, elas estão sempre suportadas por algum tipo de estrutura, mas sem dúvida alguma, entrar soltinho no mercado, sem ter muita noção do que se quer, sem objetivo, nesse momento tem que ter um sinal de alerta ligado, né? Então, aqui que está a pergunta do título, né? Se pudéssemos ou não estar diante de uma armadilha. E o dólar, né? O dólar, da mesma forma, como eu comentei na semana passada, que eu acreditava que estávamos chegando num patamar muito mais perto de piso do que de teto, né? Então ele segue respeitando esse retângulo aqui. Chegou a perder levemente os 5,20, mas no pregão de hoje já voltou. Então me parece que nesse momento ele fica um pouco mais preso dentro desse triângulo, tendo a região dos 5,35 aqui como uma referência de resistência e os 5,16 como uma referência de suporte. Mas sem dúvida nenhuma, quando eu olho para esse patamar do dólar, ele me atrai para posicionamentos na ponta comprada em moeda estrangeira. Então, para quem está pensando especificamente, muitas vezes em parte do seu capital, colocar uma alocação internacional, e aqui não está ligado a governo, não está ligado a eleição, nada disso. Simplesmente é a estratégia que acreditamos que é interessante sempre ter um pé em moeda forte, né? Então, quando se tem momentos como esse, também são oportunidades para ficarmos muito atentos para fazer uma exposição cambial mais favorável. Ah, mas quando está em 6, não dá para mandar? Não, tem que se mandar sempre. Mas quando se está com uma situação tão favorável que nem essa, talvez seja a oportunidade de mandar um pouco mais ou reforçar a sua posição. Então é nesse sentido. E a taxa de juros também segue atuada, que já tínhamos mostrado na semana passada, em linha com o que a gente ouviu do Galípolo e das outras autoridades do Banco Central, do início da queda da taxa de juros a partir de março, né? E a projeção do mercado leva claramente aí para uma taxa de juros de 12% ao ano nos próximos 2 anos, e a taxa futura já está refletindo isso. Lá fora, o nosso mercado acabou corrigindo um pouquinho essa semana, como vocês conseguem verificar aqui no S&P. Então nós temos S&P corrigiu ontem com força, mas segue aqui na sua congestão de topo, né? Não encontrou guidance para romper, mas então segue numa volatilidade normal. O setor de tecnologia apanhando um pouquinho mais, não conseguiu recuperar-se, né? Não está mais naquela congestão, mas ainda segue em patamares que eu julgo relativamente confortáveis. Da mesma forma, a Europa também passou por uma correção nos últimos 2 pregões. Aqui praticamente o mundo inteiro ofereceu esse tipo de correção e o VIX voltou a operar acima dos 20 pontos, aumentando um pouquinho o índice de medo, que reflete lá nos preços, como vocês puderam verificar logo adiante. Então era isso, pessoal. Então, sinalzinho amarelo ligado, vamos ficar alerta,
né? Não significa que a gente não possa buscar os 200 mil pontos, não é nada disso, mas são sinais que exigem um pouco mais de cuidado por parte do investidor na hora de decidir seus posicionamentos. E para quem ainda não baixou o livro do Aposentado Rico, procure aí onde é que está, ou aqui no QR Code da tela, ou na descrição tem o link para vocês baixarem. Será uma satisfação entregar esse material gratuitamente para vocês. Espero que tenham gostado, assinem nossos canais, deem seu like e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um bom carnaval a todos e até semana que vem.